É... Você pensou que agora ia ser a abertura do show do Ramones? Mas não, essa é a grande trilha sonora do grande Ennio Morricone, o grande maestro italiano, de um dos grandes filmes do Bang Bang Spaghetti, né, do faroeste Spaghetti, os grandes filmes da história do cinema, que é o bom, o mal e o feio. Seria a tradução literal do filme. É um dos grandes clássicos do cinema, sem dúvida, e essa é a fantástica trilha sonora do Ennio Morricone. Então sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e esse canal se propõe a fazer comparações entre o pensamento acadêmico ocidental e a sabedoria milenar dos Vedas, conhecimento védico, a partir da visão do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então o tema de hoje pode ser também Bhakti Karya, organização social e política nos Vedas. Então essa grande questão polêmica e muitas vezes contraditória, que é a questão da divisão social na Índia, especialmente se tratando da Índia clássica, Índia antiga e a Índia contemporânea. A questão do sistema de castas. Então a gente vai investigar hoje a questão do sistema de castas a partir da visão dos Vedas. O que os Vedas, o que as escrituras reveladas falam sobre a divisão social, que muitas vezes causa desconforto e causa controvérsias hoje em dia. Ok? Então venham comigo. Então vamos tentar entender o que é entendido, desculpe o termo redundante, vamos tentar compreender primeiramente a questão do que os sociólogos como Weber, como Durkheim, como Marx, o que eles entendem por sociedade. Então a definição mais geral de sociedade, ela pode ser resumida como um sistema de interações humanas culturalmente padronizadas, um sistema de símbolos, valores e normas, ou seja, todo mundo junto e misturado. Como também é um sistema de posições e papéis. Qual é a minha posição? Qual é a minha identidade? O que eu represento para esse coletivo, para essa sociedade em geral? Então esse é um ponto-chave para a gente entender a nossa videoaula de hoje, que vai falar sobre o sistema de castas a partir da visão védica, o que os Vedas realmente falam sobre divisão social e qual seria a sociedade ideal de acordo com a proposta dos Vedas. Então vamos colocar a nossa problemática, que deixa a coisa mais azeitada, mais apimentada, mais que dá o tempero na coisa, problemática, para a gente entender uma questão. Então, o sistema de castas hindu, o qual teve em seu auge a base da formação social e política da Índia antiga, Índia védica, na era védica, é frequentemente alvo de críticas devido a injustiças sociais. A questão dos Dalits é um bom exemplo que aconteceu na mídia popular alguns anos atrás, na novela da Globo. Abusos e dominação exploratória, assinalando a desconjuntura de um sistema que pende para a barbárie em grupos de status fechados. Então o Weber, ele entendeu uma parte da dinâmica social védica, da dinâmica social, também utilizou da expressão sistema de castas, né? O Weber usa muito essa expressão em seus livros, em suas obras, e ele observou, do seu ponto de vista, que elas eram estratificadas, ou seja, que não havia mobilidade social. A pessoa nascia uma coisa e ela morria aquilo, ou seja, não tinha a oportunidade de evoluir, de crescer, de melhorar de vida. Será que é isso mesmo que os Vedas apresentam em seus escritos como sociedade ideal?
Então o Weber vai falar em um de seus ensaios, aqui a citação dele: a posição do Brahmani no hinduísmo clássico, bem como hoje, só pode ser compreendida em relação à casta, que não é uma expressão que está nos Vedas. Essa expressão casta para divisões sociais não está nos Vedas. A expressão que está contida nos Vedas é Varna e Ashram. Anyway, sem cujo conhecimento é impossível compreender o hinduísmo. Talvez a lacuna mais importante no Veda antigo seja a falta de qualquer referência à casta. Lógico, você que está inventando a palavra, meu filho. O Veda só se refere aos 4 últimos nomes de castas em apenas um lugar, que é considerado um trecho bastante recente. Provavelmente, então, ele está falando sobre os Puranas, mas a divisão social sobre a forma de Varnashram Dharma sempre existiu. Vamos ver então como é que os Vedas vão tratar essa questão do Varnashram Dharma. Então, nos Vedas originais, o sistema de castas é conhecido como Varna, Ashram, Dharma. Então, o verso clássico da Bhagavad Gita expressa isso da seguinte forma: Chaturvarnamaya Shristam Guna Karma Vibhagashaha Tasya Kartarama Pimam Vidi Akartarama Vyayam. Conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles, as 4 divisões da sociedade humana, Chaturvarnam, são criadas por mim, Krishna. Aqui Krishna está falando em primeira pessoa. Chaturvarnam Maya Shristam são criadas por ele. Então é um sistema social onde as escrituras reveladas advogam que vem da própria divindade, ou seja, a própria divindade, o próprio Deus cria esse sistema teocêntrico que molda a sociedade e, portanto, ele tem um propósito por detrás. Mais na frente a gente vai ver qual é. E apesar de ser o criador desse sistema, você deve saber que eu continuo sendo aquele que não age, sendo imutável. Porque Krishna é totalmente espiritual, totalmente transcendental. Deus é a divindade suprema, ao passo que, quando existe uma divisão social, essas posições em sociedade, elas são estereotipadas porque elas vêm do enredamento no indivíduo no mundo material. A partir do momento que você está enredado no mundo material, você está apegado às coisas do mundo material, necessita do trabalho, da ação. Porém, essa posição em que se age no mundo é uma posição temporária e material. Ela existe dentro do mundo, não é a posição e a ação original da alma do eu. Então Krishna é totalmente transcendente, então ele não age no mundo material. Então a noção de Dharma nos Vedas, ou ocupação ou dever religioso, então essa questão de Dharma nos Vedas, ela cai sobre a posição, a ocupação, o dever do indivíduo na sociedade. Então o trabalho, a atividade do indivíduo é a sua forma religiosa, é o seu Dharma, porque através da execução perfeita da sua ocupação, da sua atividade na posição social do Varnashram Dharma, a pessoa evolui, a pessoa se purifica. Por isso o trabalho atribuído ao indivíduo é também a sua atividade religiosa, inserido em seu meio social, para que o indivíduo galgue a emancipação espiritual última. Então a finalidade última da sociedade Varna e Ashram, dividida dessa forma, é que o indivíduo alcance a autorrealização espiritual. Não é que ele alcance uma conta bancária estupenda, alcance a posição de um grande empresário ou de um grande político. Não é esse tipo de sucesso. O sucesso que visa a sociedade Varna e Ashram é o sucesso espiritual, a emancipação do ciclo de nascimentos e mortes, a emancipação do mundo material e a conquista da liberdade e da posição espiritual última.
divide a sociedade Varna e Ashram, divide em dois segmentos. Um é o status profissional, Varna, que é a questão do Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, ou seja, Guna, Karma, Vibhaka, Shaha. Através da influência da energia material, da Prakriti, sobre a forma das três energias ou das três qualidades, os gunas, bondade, paixão e ignorância, rajas, sattvas e tamas, guna, karma, através da influência do guna que gera sobre a pessoa, vai surgir a natureza, a propensão específica ao trabalho. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. A gente vai desenvolver isso também. E o outro trata da religiosidade em determinados estágios nas diversas fases, por muitas vezes biológicas e mentais, da vida de cada sujeito, que é o ashram. No início da vida, o indivíduo pode assumir o ashram de brahmachari, que é um estudante celibatário. Depois, ele pode passar para o ashram, ele pode praticar a vida espiritual, religiosa, como um chefe de família, obtendo vida familiar, seja se casando. Depois ele pode começar a se desapegar de todo esse envolvimento, que é o estágio de Vanaprastha, e por último ele renuncia ao mundo material, já numa fase madura, que seria o estágio de Sannyasi, renúncia. No todo, o corpo social, em seu aspecto performático, tanto coletivo quanto individual, profissional e religioso, é dominado nos Vedas como Varnashram Dharma. Então, essa é a expressão para a divisão social conhecida nos Vedas, o que o Weber e outros estudiosos chamaram de sistema de castas. Então, essas divisões existem de acordo com a natureza de alguém, baseada nos três modos. Então, devido à influência dos modos, alguém que tem uma influência maior do modo da bondade, Sattva Guna, ele vai ter uma propensão à intelectualidade, à religiosidade, ao desapego, ao estudo das escrituras, disciplina, etc. Então, ele tem uma tendência maior bramínica. Ao passo, alguém que tem uma influência maior do modo da paixão, que é de ação, de domínio, de liderar os outros, a pessoa teria a propensão a ser um administrador ou um militar. Então, devido a essa influência maior do modo da paixão, ele tem as características de um kshatriya. Pela influência do modo da paixão e do modo da ignorância, a pessoa tem tato comercial, desenvoltura em fazer dinheiro ou cuidar da terra. Essas são as habilidades de um Vaishya. E aquele que tem uma influência maior do modo da ignorância e menor do modo da paixão, ele tem muitas habilidades manuais e em prestar serviço aos outros, ou seja, que seria o trabalhador braçal, que seria a natureza do Shudra. Então, não é uma questão de nascimento, não é uma questão seminal, como é vigente hoje em dia, como é deturpado hoje em dia. É uma questão da influência da energia material sobre o sujeito, Guna, Karma, Vibhaka, Shaha. Então, o Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, verso 35, vai dizer também: Yasayal Lakshanam Proktam Punso Varnabhi Vyanjakam Ya Danyatrapi Drishet Tat Tenaiva Vinidishet. Mesmo se alguém nasce em um Varna particular, uma família, em uma gota específica, mas possui os sintomas de outro Varna, ele deve ser classificado de acordo com esses sintomas. Então aqui a gente vê uma citação escritural do Bhagavad Purana que refuta a questão da estratificação social. Se houve em determinados momentos a estratificação, o status fechado em determinado Varna na Índia,
atual, na Índia moderna, isso foi um abuso e foi uma má compreensão. Isso não está declarado nos Vedas. Então, alguém que nasce como alguém que nasceria na família de juiz, de um juiz de direito, de um magistrado, ele automaticamente seria um juiz? Não. Ele tem que estudar e se qualificar. Então, devido à qualificação, se ele possui a qualificação, ele pode ser aceito no futuro como um juiz de direito, ou como médico, ou como professor. Mas se ele não possui a qualificação, só porque ele nasceu na família de um professor, ele vai ser um professor? Só porque ele nasceu na família de um militar, ele vai ser um militar? Não. Essa é uma deturpação, é uma compreensão errada, e não é dessa maneira que enxergam os Vedas, como atesta esse verso aqui do Srimad Bhagavatam. Então, os 4 Varnas, eles são disponibilizados pelas qualidades, e essas qualidades, essa natureza do indivíduo, ela vem pela influência dos modos materiais, os gunas, qualidades. Os brahmanas têm as qualidades de tranquilidade, autocontrole, austeridade, limpeza, satisfação, tolerância, retidão, simples, devoção a mim, a Krishna, Deus, misericórdia e veracidade. Srimad Bhagavatam 11, 17, 16, Krishna falando para Uddhava. Aqui não está dizendo que um filho de Brahmana, nascido em família Brahmana, é automaticamente Brahmana. Não, o que as escrituras falam é alguém que nasceu no Varna de Brahmana, para ser considerado Brahmana, ele deve possuir essas qualidades. Então, um Brahmana é aquele que possui essas qualidades descritas. Um Kshatriya é aquele que possui as qualidades de poder dinâmico, força corpórea, determinação, heroísmo, tolerância, generosidade, grande esforço, estabilidade, devoção aos Brahmanas e liderança. Então, um Vaishya vai ser aquele que possui as qualidades de fé na civilização védica, dedicação à caridade, estar livre da hipocrisia, não sei, alguém que acumula dinheiro e não ser hipócrita, é uma prova de fogo. Serviço aos Brahmanas e sempre desejar acumular mais dinheiro. Então, bancários, homens de negócio, esses homens, essas pessoas que têm habilidade em fazer dinheiro, os suíços. Aliás, esse é o nosso primeiro programa que a gente está fazendo em Belo Horizonte, depois de voltar de Zurique, na Suíça. Então, os Vaishyas possuem essas qualidades. Então, guardem bem na memória aí, para vocês entenderem a nossa civilização contemporânea. Essa expressão, Vaishyas são aqueles que sempre desejam acumular mais dinheiro. Tem o tato, tem a habilidade, tem a natureza, tem a habilidade natural de fazer dinheiro. E os Shudras possuem as qualidades de prestar serviço sem duplicidade aos Brahmanas, às vacas, aos semideuses e às outras personalidades adoráveis, e completa satisfação com qualquer renda obtida em tal serviço. Os Shudras são os trabalhadores manuais, eles têm essa tendência a adorar e a servir os outros membros da sociedade. Também vocês vão encontrar passagem semelhante na Bhagavad Gita, no capítulo 18, a partir do verso 40 do capítulo 18, se eu não estou enganado. As mesmas descrições, Krishna também escrevendo da mesma forma. Um membro de um determinado Varna é considerado não por seu nascimento seminal, mas pelas qualidades que ele possui, como está sendo descrito aqui. Então, Bhaktivinoda Thakur também faz uma análise bem interessante, que sendo universal e necessária, a divisão social em Varna e Ashram, ela é científica. Quando consideramos as sociedades modernas da Europa, qualquer beleza existente nessas sociedades depende do Varnashram natural que existe dentro delas. Então, o Varnashram não é uma imposição, não é uma sociedade sectária hindu. Essas qualidades são universais em qualquer
sociedade, em qualquer país, em qualquer posição geográfica do globo, você vai encontrar agrupamento de pessoas, e essas pessoas, os indivíduos, vão ter essas qualidades naturais, mais ou menos. Na Europa, os que têm a natureza de comerciantes gostam de negociar e assim avançam no comércio. Seriam vaixas, têm qualidades de um vaixa. Aqueles que têm a natureza de kshatriyas adotam a vida militar, e aqueles que têm a natureza de shudras amam fazer o serviço braçal. Então, aqui Bhaktivinoda citado no livro do Stephen Rosen. Mas Bhaktivinoda é crítico do sistema de castas vigente. Então aqui já o Stephen Rosen falando em primeira pessoa. Especialmente porque este aponta para o nascimento como critério de seleção do próprio Varna. Então ele está falando, Bhaktivinoda está criticando o sistema de Varna e Ashram atual, contemporâneo, na Índia atual, que está deturpado. Ele escreve que o sistema de Varna original é puro e baseado em princípios científicos, Vaigyanika. Ele escreve ainda que a partir do tempo do Mahabharata, cerca de 5.000 anos atrás, o sistema tornou-se corrupto e desviou de sua finalidade original, ou seja, ajudar as pessoas a desenvolver gradualmente o amor por Deus. Bhaktivinoda chama o sistema original, o qual é centrado em princípios espirituais, Daivi Varnashram, ou Varnashram divino, muito longe, diz ele, do corrente sistema de castas de hoje em dia. Então, em relação ao sistema de Varna e Ashram, o Gaudiya Vaishnavismo, ou melhor, o Srimad Bhagavatam e a Bhagavad Gita, que são textos conclusivos, Siddhanta, dentro de toda a vasta literatura védica, os textos de maior autoridade, Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, eles veem que o Varna e o Ashram é necessário para que o indivíduo evolua em sociedade, mas esse indivíduo que precisa estar em sociedade, precisa do Varna e do Ashram, ele ainda está enredado. Então a conclusão é que existe um swadharma, ou um dever prescrito para cada indivíduo quando ele está enredado, mas existe um outro tipo de swadharma para o indivíduo quando ele está livre, quando ele está liberto da influência da energia material. Qual seria esse swadharma? Essa performance original do eu, da alma em si, seria a ocupação no serviço devocional Bhakti. Por quê? Porque é o que a alma faz em sua posição original no mundo espiritual, que é servir a Deus, Bhakti. Então, nesse sentido, o Vaishnava, o devoto de Vishnu, o devoto de Krishna, o devoto puro de Deus, ele transcende as influências de Varna e Ashram, que são estereotipadas e são destinadas ao indivíduo que está enredado. Aquele que está enredado, ele deve seguir as regras e regulações do Varnashram descritas nos Vedas, descritas em livros como Manusamhita e todas essas escrituras como de Yagyavalkya, e até no Bhagavatam também vai falar um pouco sobre Varna e Ashram. Então ele deve seguir. Mas aquele que se libertou das ataduras da energia material, ele é um Vaishnava, ele é um devoto puro de Deus, e ele está além dessas dignações, ele está além da posição de um Brahmana. Então essa é a conclusão Gaudiya Vaishnava, que um devoto puro de Deus, de Krishna, de Vishnu, um Vaishnava, ele está além, ele é superior mesmo a um Brahmana. Então isso é explicado no Bhagavata Purana nesse verso específico. Artha Gyat Sanshaya Cheta Tata Shreyan Swakarma Kriti Mukta Sangas Tato Bhuyan Adogdha Dharma Matmanaha. Melhor do que o Brahmana que conhece o propósito dos Vedas é aquele que pode dissipar todas as dúvidas. E melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Melhor do que este é aquele que se liberta de toda a contaminação material. E melhor do que este é o devoto puro, o Vaishnava, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Então, esse verso é falado por Kapila Deva
na seção Kapila Shiksha do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, verso número 32. O Vaishnava, o devoto puro, é superior mesmo ao Brahmana. Então vamos a essa parte Bhaktikarya, que é o diálogo entre Kardama Muni e Swayambhuva Manu, que agora vai ser estabelecido o sistema ideal de sociedade, que é através da cooperação entre os guerreiros, os administradores, os governantes e militares, a cooperação entre eles, e os religiosos, os sacerdotes, os filósofos, os místicos, os sábios, que seriam os brahmanas. No Bhagavad Purana, canto 3, capítulo 21, versos 49 a 57, descreve-se o encontro e diálogo entre o sábio Kardama Muni, um yogi e Brahmana, filho mental de Brahma, e Swayambhuva Manu, um kshatriya, descrito como o primeiro monarca Adiraja, o autor do Manu Samhita, que ao chegar ao eremitério de Kardama Muni, ele fala o seguinte: após receber a atenção do sábio, o rei sentou-se e ficou silencioso. Recordando-se das instruções do Senhor, Kardama então falou ao rei da seguinte maneira, deleitando-o com sua doce voz: quando necessário, assumes o papel do Deus do Sol, do Deus da Lua, de Agni, o Deus do Fogo, de Indra, o Senhor do Paraíso, de Vayu, o Deus do Vento, de Yama, o Deus da Punição, de Dharma, o Deus da Piedade, e de Varuna, o Deus que preside as águas. Todas as reverências a ti, que não és diferente do Senhor Vishnu. Então o Kshatriya, o Rajarshi, o Rei Santo, o governante ideal, ele representa a divindade suprema, a suprema personalidade de Deus. Isso aqui de acordo com Kardama Muni, o Brahmana, falando para o Kshatriya Swayambhuva Manu. Então Kardama Muni continua glorificando os Kshatriyas. Se não montasses tua vitoriosa quadriga coberta de joias, cuja mera presença ameaça os criminosos, se não produzisses furiosos sons com a vibração de teu arco, e não vagasses pelo mundo como o sol brilhante, queimando tudo o que é inauspicioso e periculoso, que os elementos maus da sociedade, liderando um imenso exército cuja marcha faz o globo da terra tremer, então todas as leis morais que governam os varnas e ashrams, que governam a sociedade, criados pelo próprio Senhor Deus Supremo, seriam violadas por canalhas desprezíveis. Então essa é uma das principais funções do administrador, do governante, que é punir aqueles que perturbam, que são um distúrbio para a sociedade. Se parasses de preocupar-te com a situação mundial, a injustiça florescia, pois os homens que anseiam somente por dinheiro não encontrariam oposição. Ou seja, a ganância, os gananciosos, aqueles que são desmedidos, eles invadiriam a sociedade. Será que tem alguma semelhança com as sociedades atuais? Esses canalhas atacariam e o mundo pereceria. Então, a palavra Bhaktikarya, semanticamente é entendida como ação amorosa. Bhakti vem de amor, pode ser traduzido como amor, como atitude de se oferecer, de prestar serviço, de satisfazer o outro. Karya pode ser traduzido como ação, atividade. Ou Bhaktikarya, nesse contexto do Bhagavata Purana, da relação entre Kardama Muni e Swayambhuva Manu, seria uma parceria visando o bem-estar geral no âmbito do Estado.
Abre citação aqui o verso. Aqui Prabhupada comentando sobre Bhaktacārya. Antigamente era habitual os sábios visitarem os reis e os reis visitarem os sábios em seus eremitérios. Cada um tinha prazer em satisfazer o desejo do outro. Real love. Esta relação recíproca chama-se Bhaktacārya. As duas destinavam-se ao interesse mútuo. A ordem real protegia os brahmanas, os kshatras protegiam os brahmanas, os braços da sociedade, para o cultivo, com o objetivo de cultivo de avanço espiritual na sociedade. Ou seja, se existem brahmanas, sacerdotes, sábios, filósofos, eles são o coração, a cabeça da sociedade, então eles vão conduzir a sociedade. Então, nada melhor do que para proteger a cabeça do corpo, os braços. Os braços protegem todo o corpo e especificamente que é a cabeça, que é a parte mais sensível, ou o coração. E os brahmanas davam suas valiosas instruções à ordem real, ou seja, os kshatriyas, os administradores, os reis, não eram independentes, não eram arrogantes e orgulhosos. Eles seguiam estritamente as instruções dos brahmanas, e os brahmanas eles se pautavam, eles eram grandes estudiosos da literatura védica, que são escrituras reveladas pela própria divindade, ou seja, uma sociedade totalmente, muito bem organizada, muito bem estruturada, de maneira teocêntrica. Sobre como o estado os cidadãos podem ser gradualmente elevados em perfeição espiritual. Então a gente viu esses versos falados por Kardama Muni. Agora Swayambhuva Manu que vai glorificar os brahmanas, no caso aqui Kardama Muni, né? Sri Maitreya disse: após descrever a grandeza das múltiplas qualidades e atividades do imperador, o kshatriya, o sábio ficou silencioso, e o imperador, sentindo modéstia, dirigiu-se a ele da seguinte maneira. Manu respondeu: para expandir-se sob a forma do conhecimento védico, o Senhor Brahma, o Veda personificado, criou-vos de seu rosto, ó Brahmanas, que sois repletos de austeridade, conhecimento e poder místico, e que sois aversos ao gozo dos sentidos, ou seja, as qualidades brahmínicas glorificadas. Para a proteção dos brahmanas, o Ser Supremo de 1000 pernas criou a nós, os kshatriyas, a partir de seus 1000 braços. É por isso que se diz que os brahmanas são seu coração e os kshatriyas seus braços. É por isso que os brahmanas e os kshatriyas protegem-se uns aos outros, bem como a si mesmos. E o próprio Senhor, que é tanto a causa quanto o efeito, e todavia é imutável, protege-os um através do outro. Esse é então o ideal de Bhaktacārya, e esse é o ideal de uma sociedade perfeita de acordo com os Vedas, através da sociedade de Varna e Ashram. Então, os brahmanas estudam os Vedas, instruem os kshatriyas, e os kshatriyas são o poder militar, a força, os braços, protegendo os brahmanas a cabeça. E assim o corpo social é perfeito. E Deus, Vishnu, o supremo mantenedor, protege a todos. Com o abandono de fins egoístas, como a cobiça, o lucro exacerbado e o poder autoritário, almejando tornar-se um elemento participativo e altruísta, totalmente desinteressado, pode-se construir uma sociedade que deposita seu telos, sua finalidade, em fins transcendentes. Abre citação de Prabhupada. Toda a estrutura social de Varna e Ashram é um sistema cooperativo destinado a elevar todos à mais elevada plataforma de compreensão espiritual. Os brahmanas destinam-se a ser protegidos pelos kshatriyas, que por sua vez destinam-se a ser iluminados pelos brahmanas. E vocês sabiam que o seu Madruga, Dom Ramon,
veio participar de uma aula de domingo, um festival de domingo, e aí Dom Ramon fez a seguinte pergunta depois de ouvir tudo isso. E hoje em dia, isso funciona? Isso é aplicável? Então Prabhupada responde. Desde que a Índia tornou-se dependente de países estrangeiros, as influências específicas de suas ordens sociais se perderam. Agora, de acordo com as escrituras, todos são Shudras. Os supostos Brahmanas, Kshatras e Vaishyas esqueceram-se de suas atividades tradicionais. As Gotras existem apenas de nome hoje em dia na Índia. E, devido à ausência dessas atividades, eles são chamados de Shudra. As escrituras dizem que Kalo, Shudra, Sambhava. Em Kali Yuga todo mundo é Shudra. Na era de Kali, todos serão como Shudras. Os tradicionais costumes sociais não são seguidos nessa era, embora antigamente fossem seguidos estritamente. Outra explicação é que, quando a população é Varna Sankara, então devido à falta de Brahmanas, de Kshatras, e sem o cultivo do conhecimento védico, não existe a formação de famílias devidas, que é o que é conhecido como Garbhadana Sanskara. O Garbhadana Sanskara é o processo pelo qual se atrai boa progenie. Então, se não existe Garbhadana Sanskara, todos se transformam em Varna Sankara, em progenie desejada, devido à falta de estrutura e tradição. Então, quando a população é Varna Sankara, ninguém consegue definir em que nível alguém está situado. O sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams. Porém, na sociedade Varna Sankara, não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. Essas últimas 2 linhas faz algum sentido para você também? Shila Prabhupada aqui. Jai. Então aqui termina a nossa exposição sobre a compreensão do que é a divisão social da Índia Antiga, Varna Ashram, falada diretamente pelos Vedas, como é explicada nos Vedas, diferente da deturpação que acontece hoje em dia sobre a forma do dito, do assim chamado do estrangeirismo, sistema de castas. O sistema de castas é a degradação do sistema de Varnashram. Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!